O que será que o caminho para o poder e para a glória tem a ver com o servir aos outros? Parece contraditório, né? Hoje a gente vai mergulhar fundo numa das ideias mais contraintuitivas e até radicais das Escrituras, lá em Filipenses capítulo 2. É sobre essa conexão surpreendente entre a humildade mais profunda e a exaltação mais elevada. Bom, vamos começar com uma pergunta que ecoa muito no nosso mundo de hoje. Em meio a tanta divisão, qual é o verdadeiro segredo para a união? E não é sobre uma mera tolerância, não. Estamos falando de uma unidade de propósito, algo genuíno. E a passagem que vamos analisar hoje oferece uma resposta bem inesperada. A resposta que o texto dá é radical. Não se trata de concordar em absolutamente tudo, mas de algo muito mais íntimo, de ter o mesmo sentimento, o mesmo amor. É uma sintonia de corações e mentes. Mas vamos ser realistas. Como é que se alcança um nível de unidade tão profundo assim? Para entender a solução, primeiro a gente precisa sentir o peso do apelo que o autor faz. A primeira parte dessa passagem é um chamado assim apaixonado para que uma comunidade que talvez estivesse fragmentada se tornasse inteira, para que pessoas divididas encontrassem um ponto em comum. E olha, isso aqui não é um chamado idealista sem fundamento, não. O autor, Paulo, ele aponta para os recursos que a comunidade já possui. O encorajamento que vem de Cristo, o consolo do amor, a comunhão no Espírito, é quase como se ele dissesse: a base toda já está aí. A união é o próximo passo natural. Mas o que impede essa união de acontecer? O texto é brutalmente honesto. Ambição egoísta e vaidade. É aquela tendência humana, quase universal, de colocar o nosso ego, os nossos interesses em primeiro lugar. E isso acaba destruindo qualquer chance de uma unidade verdadeira. Então, se o egoísmo é o veneno, qual seria o antídoto? A passagem agora nos apresenta o princípio central, a solução que vira o jogo completamente e que desafia a lógica do mundo. E a solução é uma palavra que muitas vezes a gente entende mal: humildade. Mas aqui não se trata de pensar menos de si, e sim de pensar mais nos outros. É uma ação, sabe? Uma escolha consciente de considerar os outros superiores a si mesmo. Uma mudança radical de perspectiva que vai contra todos os nossos instintos. E este slide ilustra a diferença de forma brilhante. A mentalidade padrão, o normal, é olhar só para os próprios interesses. Já a mentalidade proposta aqui é expandir essa visão para incluir os interesses dos outros também. Não é anular o que é seu, mas ativamente cuidar do que é do outro. Mas isso parece impossível, não parece? Onde é que se encontraria um exemplo perfeito de uma mentalidade assim? O texto, então, nos aponta para a personificação máxima desse princípio, preparando o palco para a história central. Agora, a coisa deixa de ser teórica e se torna uma história. A gente vai testemunhar o que essa humildade radical realmente significa em ação, através do exemplo supremo de Cristo. E que descida impressionante! É só observar essa jornada. Começa no auge da glória, sendo em forma de Deus, e desce degrau por degrau. Ele se esvaziou, não da sua divindade, mas dos seus privilégios, do seu status, assumiu a forma de um servo. E a descida não parou aí não, foi até a obediência máxima, que culminou na morte mais humilhante possível, a crucificação. E depois dessa descida vertiginosa, o texto faz uma pausa dramática com uma única expressão. Por isso, essa expressão muda tudo, ela marca grande virada na narrativa. Por causa dessa humildade radical, o universo responde. Acontece a grande reversão. A narrativa, que até agora era de descida, de repente dispara para cima, da morte direto para a glória. E aqui está o resultado direto. Não é apesar de, mas, por causa de sua humildade, Deus o exaltou sobremaneira. Não foi uma pequena promoção. Foi a elevação à posição máxima, concedendo a ele um nome e uma autoridade que está acima de qualquer outra. Mas o que significa ter o nome que está acima de todo nome? A passagem agora expande o nosso foco para uma escala cósmica, mostrando o alcance universal e absoluto dessa exaltação. Primeiro, o texto nos diz que essa autoridade é reconhecida em toda a esfera celestial. Cada ser angelical se curva diante desse nome. Em seguida, essa autoridade desce para o nosso plano, se estendendo por todo o nosso mundo. Nenhuma nação, nenhuma cultura, nenhuma pessoa está fora de seu alcance. E, finalmente, a autoridade se estende até o que está debaixo da terra, o que simboliza o poder sobre a própria morte e o submundo.
A imagem é de domínio total. Não há exceções. Não há lugar no cosmos onde este nome não seja supremo. Diante dessa autoridade suprema, a resposta de toda a criação se torna inevitável, e ela é expressa em duas ações universais. Um ato de submissão total, onde todo joelho se dobra, e um ato de proclamação vocal. E qual é essa grande proclamação? Jesus Cristo é Senhor. Este é o clímax. A descida voluntária para a mais profunda humildade resultou na ascensão para a mais alta glória, com o reconhecimento universal de sua soberania. E tudo, no final, para a glória de Deus Pai. Isso nos traz de volta ao início, aquela busca por união. A passagem nos deixa com uma pergunta poderosa. Se o caminho para a glória cósmica foi a humildade, como é que a prática da humildade, de colocar os outros em primeiro lugar, pode transformar nossas comunidades, nossos relacionamentos e até nossas próprias vidas hoje? A resposta, o texto sugere, começa com a mesma mentalidade que a gente viu em Cristo. E com essa reflexão encerramos esta análise.